Resolveu botar a culpa no Senhor, disse o Criador se enfezou, e mandou ratos para a casa do doutor, porque vídeos de postar ele parou. Esse é um sucesso do Raça Prana, mas vamos ao assunto deste vídeo aqui. Bom, neste meu último vídeo apareceu um comentário aqui do Reinaldo Alencar, meu quase xará, e ele pede para eu comentar um vídeo do Afonso e diz que eu posso pedir ajuda aos universitários. Vamos ver se alguém consegue contestar o genial Afonso. Vamos lá então. Ele se refere a este vídeo. Eu fiz um esforço enorme para assistir, olha, são quase 28 minutos de pura... Bom, vocês sabem do que. Ele diz que vai apresentar uma refutação a este documento aqui, né? Eu deixo o link na descrição. Ele diz que já refutou partes e que agora vai direto aos cálculos do capítulo 6. Então vamos lá. No capítulo 6 encontramos esta figura e para os valores de D minúsculo e H que existem nela, ele faz uma discussão em função de dados obtidos por um engenheiro terraplanista e pelo físico realista. Bom, os valores estão aí nesse tempo e vocês observam que são valores extremamente próximos, diferem apenas por arredondamento. É isso, inclusive, que ele está mostrando aí, tá bom? E depois ele apresenta os números dele, doutor Afonso, que também apresentam uma variação mínima, da ordem de 0,15%, valores realmente desprezíveis, ou seja, na prática, os três apresentam valores concordantes. Tanto o engenheiro terraplanista, se é que isso existe, um físico do mundo real e o doutor. Ou seja, eles concordam, logo não se pode falar em refutação neste ponto aí dos dados. Bom, aí vai para um outro ponto, a discussão é tola e meramente conceitual. De prático não tem nada, e é ilustrada na capa do vídeo dele aí. Ele acha um erro, que ele mesmo diz no vídeo que não é um erro, que é considerar estas retas representadas pelas duas canetas como paralelas, né? Ou vocês vão ver o que diz aqui, aproximadamente paralelas, é o que diz o físico, tá bom? Mas ele fala para distâncias pequenas comparadas ao raio da Terra. E aí, se você observar, o que ele está dizendo é que esses segmentos BD e AC são paralelos ao segmento EF, que ele chama de H, para pequenas distâncias, onde esta distância pode ser considerada muito pequena em relação ao raio da Terra. Simples assim, né? Bom, escutem aí o que ele fala. Então, vamos lá. Lembre-se, as equações daqui para frente, ó, a gente está na página 50. São assim, ó. Isso aqui são... Nessas equações aqui, isso aqui é paralelo. Beleza. Mas é porque é pequenininho. Não importa. Um V pequenininho ou grande não é paralelo. Tudo bem. Vamos dar uma analisada aqui nas equações. Olha lá. É o paralelo do cara. Beleza. Várias equações. Ok. Isso aqui é o maior problema? Não. Ele poderia usar essa aproximação. Tá? Mas, como ele está enchendo o saco do rapaz por causa do detalhe, eu também vou fazer isso com ele. Pois é, ele explica aí, como o cara é detalhista, eu vou ser também, porém ele assume, e não é só nesse momento, ele assume várias vezes, que sim, é totalmente possível considerar, no caso de distâncias pequenas, comparadas ao raio da Terra, que estes dois segmentos são paralelos. Bom, aproximadamente paralelos, né? Para efeito apenas de simplificação de cálculo, olha, este arco AB aí, que é feito numa figura apenas para demonstrar visualmente o conceito, se você quiser levar aí para uma escala, essa figura não está em escala, mas se a gente quiser colocar uma escala aproximada, esse arco representaria cerca de 4.000 quilômetros, pois ele representa cerca de 1/10 do perímetro ali. Então, 4.000 quilômetros não é uma pequena distância, quando comparado ao raio da Terra, dá cerca de 60%. Então, essa distância aí da figura, que não está em escala, não daria para considerar como paralelos, mas distâncias pequenas daria. E é isso que é o espantalho que ele planta ali e coloca até na capa, né? Pois é isso daí. Bom, ele sabe que para pequenas distâncias é plenamente correto o uso do conceito de que elas são
aproximadamente paralelas. E ele cita isso várias vezes no vídeo, tá? Bom, aí a discussão vai para valores de encobrimento para uma distância de 100 km que ele mesmo, o doutor, estabelece. Aí muda de figura, já que 100 km é uma distância mais de 60 vezes menor que o raio da Terra, e aí dá para eu dizer que ela é pequena em relação ao raio da Terra, e aí eu posso considerar como aproximadamente paralelas. A paralelos os segmentos, desculpa. Vamos lá então. Ele vai para calculadoras de encobrimento, muito conhecidas nossas aqui. Mostra essa daí, olha. Está no 1840. Ele coloca a altura em zero e chega para uma distância de 100 km a 784 metros e uns quebrados de encobrimento. É o H1 aqui, tá vendo? Bom, ele vai para uma outra calculadora e chega no valor também aproximado, 784, alguma coisa metros. E quando ele chega na terceira, ele encontra um valor muito menor. E aí, o que ele faz? Ele cria mais um espantalho, né? São medidas diferentes, claro que são. Ele chama de obstáculo e de altura obstruída. Mas são coisas diferentes realmente. Né? Na figura do físico, o obstáculo é o segmento EF e a altura obstruída é o segmento BD. Na nomenclatura dele. E qual problema? Nenhum, pois são coisas diferentes. O que o físico fala é que D será visível a partir de C se H for menor que a média da altitude entre C e D, e ele não está errado. É só olhar a figura, tá bom? H, ele diz que é a distância EF. Bom, o físico não colocou o observador na linha d'água, como o doutor fez, né? Não colocou a altura zero do observador, como ele coloca aí, tá vendo? Então, se você colocar, por exemplo, 100 metros de altura do observador, você vai ver que o que ele chama de altura obstruída cai para 324 metros. Então, é isso que o físico desejou dizer quando disse que D será visível a partir de C, se H for menor que a média da altitude entre C e D, ele não está errado nessa afirmação, tá bom? Não está errado. Bom, são duas coisas diferentes e ambas corretas, tudo bem? Olha, estabelecer o valor para o obstáculo, como ele chamou, o nome mais correto disso é flecha, ou para a altura obstruída, são duas contas referentes à curvatura da Terra, e ambas são pertinentes. O Vector deu uma aula aqui, eu sugiro que peguem a aula do Vector em forma de comentário, que é muito boa, ele trabalha nessa área, e ele chega nos valores exatos aqui, olha, no cálculo. É lógico que existem diferenças meramente de aproximação. Ele fala, não existe sentido em utilizar o valor aí para encobrimento geográfico, né? Mas o cálculo aí do que ele chama de obstáculo e o cálculo do encobrimento são simples e o Vector demonstra aqui. E o melhor comentário do vídeo, na minha opinião, é esse aqui, né? Respondendo aquele comentário do meu quase xará. O Carlos Machado fala assim: o que ele disse é a mesma coisa que consta nas inúmeras calculadoras de curvatura que tem por aí. Não trouxe nada de novo, nem nada que fosse favorável à Terra plana ou que refutasse o globo. 40 minutos, na verdade 28, de pura encheção de linguiça, tendo como resultado a reinvenção da roda. O comentário do Carlos é memorável, dá para colocar num quadro e fixar na parede. E o vídeo do doutor refuta tanto o globo que ele apenas reitera a validade de calculadoras de curvatura, que são, na prática, a mensuração da curvatura terrestre. Caro Reinaldo, quero ver ele provar que isso aí não existe, que a curvatura não existe, ficar mostrando calculadoras de curvatura e diferenças entre determinados conceitos que são realmente diferentes, isso é fácil. No mais, eu vou resumir ainda mais o comentário do Carlos Machado. Ele fez um tratado de 30 minutos, 28 na verdade, sobre o nada. É, isso aí. 30 minutos sobre nada. Se ele é bom mesmo, mande ele refutar de verdade a curvatura terrestre com seus cálculos e apresentar um artigo científico, pois ele tem formação e habilitação para isso. Enganar pessoas aqui no YouTube é fácil. Quero ver publicar um artigo científico e provar que a curvatura da Terra não existe. Ele ganharia facilmente um prêmio Nobel, que dá aí mais de $1 milhão em valor imediato. Ou será que o doutor não gosta de pichulé? Claro que gosta. Se ele não gostasse, o conteúdo dele, que é
especulativo não seria pago, não é? Então, peça para ele colocar isso aí no artigo científico. Isso não, porque isso aí não falou nada, né? Mas ele fazendo um vídeo de verdade, contestando a curvatura terrestre. Bom, e caro Reinaldo, peça para o doutor dar um pulinho aqui. Olha, mas avisa que é aqui, hein? Para que ele saiba que ao chegar ele será cobrado pelas tábuas de marés da Terra plana, que ele prometeu aqui, olha, e faz tempo e nunca cumpriu. Saiu daqui fugido de tanto que apanhou. E para finalizar com chave de ouro, esse comentário maravilhoso. Olha, é difícil ler sem dar risada. Ele falou, Mr. Beats, você conhece o jogo de futebol? Pois então, só para comparar, eu já joguei futebol. Já jogou futebol, hein? E olha com quem ele se compara. Tem coisas, tem lances, tem jogadas no futebol que somente eu, o Messi e o Pelé sabem fazer. Quem é Neymar? Mas esses caras não são nada. Quem é Garrincha? Perto de Reinaldo Alencar. Ele se compara a Messi e Pelé. Compreendeu agora porque talvez será impossível encontrar alguém que compreenda aquilo que o Afonso falou sobre a altura do obstáculo e a altura obstruída? Oh, meu Deus, é brincadeira. Olha, esta merece indicação a Marquês de Pombal 2019, certamente. Maravilhosa observação. Em matéria de ciências, meu amigo Reinaldo, o Afonso está mais para Ataliba do que para Messi ou Pelé. Me desculpe aí a referência ao Ataliba, que eu não conheço bem os jogadores ruins da atualidade, tá? Então eu citei o Ataliba aí, que é um cara esforçado e nada mais do que isso. Mas o Ataliba não era pilantra, pelo menos, né? Ele fazia o serviço dele com total dignidade, diferente de alguns youtubers que a gente conhece. Bom, e pede para o doutor, Reinaldo, explicar isto daqui. Isto é que a gente quer saber e ninguém de vocês aí fala mais. Eu quero saber sobre a aula do seu Creyson. Ou então que o doutor nos diga quem é que está mandando nudes para o Alfa, hein? Bom, chegamos ao final. Aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.